Fala galera, então a gente vai agora mergulhar nas questões da FCC, beleza? Tudo na parte de período composto por coordenação. E bom detalhe é o seguinte, a gente chegou a comentar lá a diferença de frase, né? A gente chegou a observar a diferença de frase para período, para oração e tal. E eu vou começar com algumas questõezinhas aqui a respeito da pontuação, que a gente chama dessa pontuação chamada externa. O que é a pontuação externa? Vamos colocar aqui o seguinte. Algumas vezes, na estrutura entre orações, a gente vai ter essas pontuações, como a gente viu lá, a questão da vírgula, diante de orações coordenadas adversativas, obrigatórias, né? A gente vai ter também as vírgulas, aquele deslocamento da conjunção adversativa ou conclusiva. Aí esse deslocamento é marcado pela dupla vírgula, se ela estiver intercalada, ou vírgula, se ela estiver no final. Beleza. Só que eu gostaria de chamar a atenção a respeito de algumas ideias. Por exemplo, as aspas. Quando a gente vai usar aspas? Então, de maneira geral, tá? Aquilo que a gente tem visto que é cobrado em prova. Aspas. Bom, aspas, terror, a gente não trabalha período composto com as aspas. Não. A gente vai chamar de pontuação externa. Isso tem relevância basicamente no sentido textual. Então, olha só. Primeiro, a gente vai usar aspas, basicamente, tá? E o que mais a gente tem visto caindo em prova, aspas duplas, né? As aspas duplas. A gente vai notar que a gente vai extrair alguma coisa de um texto qualquer e usar no nosso texto, como, logicamente, dando toda a conformidade ao texto anterior, né? Citando aquele texto anterior, conforme fulano disse, 2 pontos. Coloquei 2 pontos para marcar uma citação direta. Aí eu colho daquela informação, daquele livro, ou da fala de alguém numa entrevista, e eu coloco literalmente aquilo que a pessoa escreveu. Para preservar a integridade daquilo que foi escrito, a gente vai usar as aspas, tá bom? Beleza, então a gente coloca isso, tranquilo. Aspas também, a gente pode usar de repente as aspas simples. O que são as aspas simples? Veja só, às vezes você está lendo um texto e tem, poxa, uma frase lá excelente, de efeito. Cara, eu tenho que pegar essa frase para mim. Não para mim, né? Eu vou utilizar essa frase, eu quero mostrar a integridade dessa frase e eu vou colocar entre aspas. Ok, beleza. Só que o próprio autor utilizou dentro desse seu discurso, ele utilizou já aspas. As aspas duplas, né? Ah, beleza. Então você já utilizou lá dentro lá uma frase de efeito e ele colocou, por exemplo, a palavra coisa entre aspas. Para demonstrar que a palavra coisa ali, naquele contexto, traduz um tom pejorativo ou uma ironia, não importa. Mas ele colocou ali a palavra coisa, dentro daquela estrutura, ele colocou a palavra coisa entre aspas. Então o que eu faço? Eu vou utilizar aspas simples para aquilo que já estava entre aspas dentro daquele trecho, tá bom? E eu uso aspas duplas, né, marcando aspas duplas, com recorte de todo o dizer daquela pessoa, daquele autor de um texto, de um autor renomado daquele texto. Eu vou recortar tudo, tá legal? Então vamos lá. Eu uso, nesse caso da citação direta, aspas duplas para recortar uma informação. Se dentro daquela informação o autor já havia utilizado aspas, aí eu coloco aspas simples para indicar para o leitor que aquela estrutura, aquelas aspas, já foram utilizadas pelo autor original. Tá bom? Show de bola, tranquilo? Então a gente viu as aspas marcadas pela citação direta ou discurso direto. Tá bom? Tranquilo. Aspas também, meus amigos, podem marcar alguma palavra técnica, ou de repente uma linguagem coloquial. Você está onde? Ou de repente alguém está escrevendo a respeito da linguagem em determinados lugares e ele fala assim, muito utilizada, por exemplo, a expressão você está onde? Você está onde? Ele coloca entre aspas para mostrar. Essa é uma linguagem coloquial, não é de propriedade do autor, mas ele registrou uma fala de alguém. Tá legal? Beleza. Também como uma linguagem técnica, se você de repente tem uma linguagem técnica, mesmo de repente no direito, na contabilidade e tal, e você quer dar relevância a essa palavra técnica, você pode colocar entre aspas. Estrangeirismos, workshop, por exemplo, é um estrangeirismo, né? Workshop, dumping, que usa muito, né, na parte da economia, o dumping. Então, dumping, workshop. Ah, rapaz, o fulano fez um Photoshop. Photoshop. Então, a gente vai colocar também entre aspas. Então, estrangeirismos, eles são separados ali pelas aspas, justamente para mostrar
não é algo do vosso vocabulário de língua portuguesa. Foi emprestado, né? Então nós temos aí o estrangeirismo marcado também com as aspas, tá bom? Bom, de maneira geral, a gente utiliza aspas por essa ideia. Algumas vezes a gente usa por ironia também. A gente coloca aspas ali, rapaz, o fulano é estudioso, né? Estudioso. Aí ele coloca estudioso entre aspas. Até mesmo na hora de a gente falar, a gente faz isso algumas vezes, né? Rapaz, o cara é estudioso. Quando a gente coloca lá entre aspas, estudioso, já indica pra gente uma ironia. Indica? Por conta dessas ideias aí, na realidade é o seguinte, você tem que ler o texto e algumas vezes que se pergunta sobre aspas, você fica ligado, né? Poxa, vem cá, qual é o sentido naquele texto? De tudo que a gente falou, qual é o sentido naquele texto? Outra coisa importante também é o seguinte, 2 pontos. Quando a gente vai usar 2 pontos? Cara, 2 pontos eu vou utilizar para enumerar. A gente viu isso na parte de sintaxe da oração. Eu vou enumerar, beleza. Se eu vou enumerar, eu posso utilizar 2 pontos. Cara, eu fui à fazenda e vi as seguintes coisas, 2 pontos. Aí ele vai enumerar A, B, C, D. Aí eu enumerei. Aposto enumerativo. Coloquei 2 pontos ali para citar isso. Ok? Para marcar essa numeração. Outra coisa também importante é o seguinte. Os 2 pontos a gente viu que no final, quando eu tenho 2 pontos e eu tenho um termo na sequência terminando com ponto final, esses 2 pontos vão indicar para a gente uma explicação. É o aposto explicativo. Ou até mesmo, quando a gente viu na parte teórica, inicia uma oração coordenada assindética explicativa. Isto é, orações de valor explicativo. A gente nota que também vai ser, essas orações, né, vão ser precedidas de 2 pontos. Não é obrigatório, logicamente eu posso trocar pelo travessão, posso também colocar vírgula, não é? Mas eu posso colocar 2 pontos, não posso? Tranquilamente. Beleza? Bom, 2 pontos, então, marcando uma enumeração, marcando a citação direta. Rapaz, eu tive com o João e ele disse o seguinte, 2 pontos. E aí eu coloco a fala dele. Citação direta, e eu coloco entre aspas ali a marcação da citação direta dele. Né? Então, basicamente é o seguinte, a gente vai ter 2 pontos para marcar o início de uma citação direta, de uma explicação, de uma enumeração. Fechadinho, tranquilo? Beleza. A gente viu o uso de aspas, a gente viu também o uso de 2 pontos. Mas alguma coisa que a gente precisar, a gente vai comentando ao longo da nossa aula. Tá legal? Vamos então resolver algumas questões quanto a isso. Vamos lá. Questão 1. Veja bem aí. Julgue esta afirmativa como certa ou errada. Então, como a gente já vinha comentando, né? Questões da FCC, algumas vezes a alternativa A cobra um conteúdo, a alternativa B cobra outro. Aí eu remonto a questão, né? Então, eu adapto a questão justamente para que a gente possa aproveitá-la, tá? De acordo com o tema, como aqui agora nós temos essa ideia da coordenação. A conexão entre o discurso direto e as frases que o antecedem realiza-se por meio do contexto, pois não há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala da vizinha. Então ele falou sobre discurso direto e o elemento que o antecede, não é? Ele falou, então, o seguinte, a conexão entre esse discurso direto e as frases que o antecedem aqui realiza-se por meio do contexto, só por meio do contexto. Por quê? Pois não há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala da vizinha. Então vamos lá. Nem bem chegara de lá, já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Na sequência, nós temos a fala dela. Então, Antônio, soube que rompeu o noivado. Já é a fofoca, não é? Já é a fofoca. Uma das fofocas aqui. Então, ele antecipou a fala da vizinha. Concorda comigo? A gente, então, tem a informação como errada, porque ele falou que não há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala da vizinha, e ele já mostrou que uma das fofocas foi a vizinha. Tá bom? Anunciou ali, ó. Ok. Questão 2. O que está entre aspas corresponde à fala do padre, mas não por sua própria voz. As autoras é que narram e comentam o que ele disse. Vamos observar aí então o seguinte, olha só. Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país do final dos 1600,
A razão de submeter os escravos era, entre aspas, olha só, se as autoras colocaram entre aspas, tudo isso é para preservar a integridade da fala do autor original. E quem é o autor original dessa frase aí? O padre Jorge Benci. Então, olha só, o que está entre aspas corresponde à fala do padre. Sim, explicitamente, integralmente, mas não por sua própria voz. Sim, é por sua própria voz. Não são as autoras que narram. Sim, é o padre que narra. Por isso a afirmação está errada. Tá legal? Veja só, então, que nós temos um discurso direto, uma citação direta, que está sendo marcada aqui entre aspas. Conservamos a integridade da fala do padre. Essa é a citação direta. Agora, veja só a diferença aqui, ó. Era para que não se façam insolentes assim assado. Tá vendo só? Beleza. Agora, terror, vou só ler o contexto aqui para você ter uma noção. Olha lá. Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era para que não se façam insolentes e para que não busquem traças e modos com que se livrem da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos. Essas são as palavras do padre, tá ok? Olha só, se a autora não quisesse preservar a integridade da fala do padre, usando palavras delas, por exemplo, neste caso, elas tirariam as aspas. Por quê? Neste contexto, veja só, na época ele falou que se façam insolentes, façam presente do subjuntivo, tá legal? Agora ele utilizou outro verbo aqui, ó, fizessem. Por quê? É algo da época, né? As autoras estão no presente, está relatando algo do passado. Livrassem, fizessem, diferente do que estava lá na época. Se livrem, se façam. Está vendo só? Neste caso, as autoras utilizaram a informação do padre, né, essa informação dele, porém com suas próprias palavras. Então eu passo a ter um discurso, uma citação indireta. Veja a diferença agora. Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era para que não se fizessem insolentes à época, e para que não buscassem à época traças e modos com que se livrassem à época da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos. Está vendo só? Agora, se a gente tivesse essa estrutura aqui, sem as aspas, aí estaria correta a afirmação. Tá legal? Por isso, meus amigos, a gente já sabe que há erro nessa informação. O gabarito, então, errado. Tá ok? Justamente porque ele falou que não é por sua própria voz. É sim porque há aspas. Fechado? Questão 3. A gente tem um texto. Na sequência, nós temos aqui a informação. Provavelmente, as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor, genuíno ou fingido, em proporção maior que a vida real. O emprego das reticências no final do segmento transcrito acima denota. Bom, nesse caso é interessante a gente ler esse fragmento por inteiro, tá legal? Por inteiro aqui. Vamos lá. Aqui nós temos a estrutura. Provavelmente, pá. Olha só. Gilda de Mello e Souza dizia que o Brasil é muito bom nas novelas. Para ter público, a novela precisa dispor de personagens de todas as classes sociais, explicava ela, o que exige uma trama complexa. Acrescento, a mobilidade social é decisiva nas novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e pobres. Provavelmente, as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor, genuíno ou fingido, em proporção maior que a vida real. Quando a gente coloca reticências, basicamente é para quê? Para que o próprio leitor possa complementar a informação. E aí, a banca pede o seguinte: o emprego das reticências no final do segmento transcrito acima denota o quê? Uma nova referência desnecessária ao comentário de alguém alheio ao contexto. Então ele vai fazer uma nova referência, ela é desnecessária ao comentário de alguém alheio ao contexto. Não denota uma nova referência, ok? Muito menos desnecessária, tá? Recurso adotado pelo autor no sentido de estimular o interesse do leitor. Nesse caso, apenas para estimular o seu interesse, não convém. Certeza da concordância de um eventual leitor com a opinião ali exposta. A gente não usa para essas informações aqui, ó,
A gente não usa reticências, não é esse o emprego de reticências. Desejo de que a ficção possa se deter realmente em fatos que ocorrem na vida real. Não uso aspas para transmitir desejo. Eu uso, por exemplo, um ponto de exclamação, né? Letra E, olha só. Hesitação, dúvida. Pela presença de um comentário de cunho subjetivo, sem base em dados reais. Então ele coloca isso que é para que a gente possa completar o sentido e perceber se realmente esse cunho subjetivo ele é válido. Se há, nesse caso aí, mesmo sem bases reais, se há realmente relevância no seu comentário. Isso é próprio justamente da ideia de que a gente vai completar o sentido. Veja só, acrescento, a mobilidade social é decisiva nas novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e pobres. Provavelmente, é por isso que eu coloquei o provavelmente aqui, é uma possibilidade, sendo ela uma possibilidade, há uma hesitação, reforça esse valor de hesitação. Foi por isso que eu marquei aí o advérbio provavelmente. As novelas exibam casos de ascensão social pelo amor, genuíno ou fingido, em proporção maior que a vida real. Será que realmente é maior que a vida real? A gente não tem certeza, nem o próprio autor, né? Por isso, basicamente, a gente tem aqui sim as reticências, mas foi uma interpretação de texto, combinando então com o advérbio provavelmente. Por isso há a ideia de hesitação e a presença de um comentário de cunho subjetivo, provavelmente é uma análise dele, e não tem base real. Por isso a gente vai encontrar aí, essa dúvida, incerteza, né? Eu vou limpar esse negócio aqui para ficar bonitinho, né, gente? Olha só. E aí a gente vai ter a alternativa E como a correta. Tá legal? Show de bola, beleza? A gente vai à frente, questão 4. As aspas, terror, isolam transcrição exata das palavras do médico citado no parágrafo. Então, veja só, entre aspas é citação direta, não é? Ó, pode ser citação direta, não pode? Beleza. Diz o cirurgião plástico Noel Lima. Ele é cirurgião. As aspas isolam transcrição exata das palavras do médico citado no parágrafo. Não precisa nem ler aqui o restante, né? Já mostrou. Diz o cirurgião plástico fulano de tal. Certo, né? Ok, show de bola. À frente. O encadeamento entre os segmentos iniciais ocorre obrigatoriamente por meio da palavra e, pois outra alternativa, como o emprego de uma vírgula, constituiria um erro. Veja bem, então, aquilo que nós comentamos, né, anteriormente. A gente tem, por exemplo, elementos enumerativos. Se a gente tem dois elementos enumerativos, seja ele advérbio, adjetivo, substantivo, verbos, ou mesmo as próprias orações constituídas ali e tal, a gente vai ter a conjunção e, unindo esses elementos, ou a vírgula. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, se são orações, esse e inicia oração coordenada sindética aditiva. Mas se eu tirar esse e colocar uma vírgula, passa a ser o quê? Oração coordenada assindética aditiva. Tranquilo? Então, vamos à leitura do trecho do texto. Olha só. Nem bem chegara de lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. Nem bem chegara de lá, vírgula, já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. Então ele falou que constituiria um erro substituir pela vírgula. Não há erro, por isso a afirmação está errada. Tá bom? Continuando, questão 6. Olha só, agora a gente vai começar a trabalhar com os conectivos. No caso, o conectivo de adição, o tampouco. A gente comentou que o tampouco traduz aquela ideia de e não, também não, nem, não é? Então ele vai adicionar informação negativa. Rodolfo produziu muito, mas não é sua atividade pessoal como autor e comerciante de folhetos que o torna tão importante para o movimento cordelista. Também não é seu trabalho na indústria do cordel. Então, olha só, o tampouco é a mesma coisa que também não, nem e não, correto? Então a gente tem aqui, ó, o também não. Muito menos seu trabalho. Cabe também o muito menos, né? O ainda assim não dá, não cabe. Não mais que também não dá. Tal e qual também não. Então a gente ficou aí entre as alternativas A e C, correto? Beleza. O aliás, meu amigo, ele traduz aquela ideia da expressão denotativa, né? Nunca, aliás,
possuiu impressora própria. Olha só, tampouco seu trabalho na indústria do cordel, que já estava bem firmada quando ele apareceu. Nunca, aliás, possuiu impressora própria. Olha só, essa é uma consideração do autor. Nunca, inclusive, aliás, a gente tem uma consideração que eu posso entender também como a ideia de inclusão. Essa ideia de inclusão, eu posso entender aqui o aliás, o a propósito, nunca, inclusive, possuiu impressora própria. Neste contexto, cabe o a propósito, não cabe o qual seja, porque o qual seja traduz valor de explicação. Tá legal? Só para reforçar, então, a alternativa A é a correta. O aliás, eu até posso entender o aliás com valor de inclusão, tá bom? Mas normalmente é uma ideia situacional, ou uma consideração do autor. Ok? Show de bola! A propósito, então, é a expressão que a gente consegue substituir. A alternativa A é a correta. A gente parte para a questão 7. Veja bem. Mantendo-se a correção e o sentido, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, substitui-se corretamente, mas ser adulto por porquanto ser adulto. Meus amigos, eu não vou nem olhar o texto. Eu consigo substituir o mas, que é uma conjunção adversativa, pelo porquanto, que é uma conjunção explicativa. Pelo amor de Deus, não posso mesmo. Eu nem olho o contexto, beleza? Continuando comigo, olha só. Então você já sabe que a afirmação está errada. Essa substituição não cabe de maneira alguma, tá? Número 8. Só que. Manaus é uma cidade como as outras, só que ela tem, como as outras, algumas particularidades. Então, olha só. O só que vai marcar pra gente. Lembra muito bem, algumas pessoas assim, quando comentam o seguinte, cara, estou muito feliz. Só que não. Facebook, então, é direto, né? SQN, né? Rapaz, eu estou muito feliz. SQN. O que tal de SQN? Pô, só que não. O só que não é muito utilizado agora na linguagem coloquial. Ele traduz a ideia de adversidade, contraste. Esse só que, ele marca para a gente esse contraste, tá? Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte. Rapaz, o cara estudou pra caramba. Só que não conseguiu passar na prova. Só que não. Tá certo? Então, esse só que não aí marca essa ideia de contraste, de oposição. É só a gente notar agora um conectivo que possa substituir essa expressão. Acompanha comigo, olha só. Esse conectivo vai ter valor adversativo, né? Não pode ser uma vez que, a gente vai ver que tem valor de causa. Não pode ser o se acaso, então o se é condicional, e o acaso é a ideia de talvez, né? De repente, talvez, então fora. Conquanto tem valor concessivo, a gente vai ver isso nas orações adverbiais, embora também tenha valor concessivo. Então, meus amigos, é o no entanto, letra B de bola, né? Adversativo. Contudo, meus amigos, fechem os olhos. Contudo é adversativo, só cabe valor adversativo. Aí ele pede o seguinte, o termo contudo, em destaque no segundo parágrafo, tem valor explicativo, pelo amor de Deus, conclusivo, pelo amor de Deus, final, a gente vai ver nas orações adverbiais, as finais, né? Aquela que transmite a ideia de objetivo, a finalidade. Conformativo, pelo amor de Deus, na nossa aula de orações adverbiais, a gente vai ver esse valor conformativo, cabe ao adversativo, que equivale a porém. Questão dada, né? Bem tranquilinha. Questão 10. De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão. Foi, pelo contrário, a existência de movimentos abolicionistas que terminaram com ela. Não foi uma coisa, foi outra, né? Foi, pelo contrário. Beleza, então olha só. De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão. Foi, pelo contrário, a existência de movimentos abolicionistas que terminaram com ela. Mantém-se em linhas gerais o sentido da frase, substituindo-se o segmento grifado por. Então, vamos lá, né? Ele falou que não foi, ele negou essa ideia de ser ou não, né? Ele colocou, foi não obstante a escravidão. Não foi a escravidão. Ele falou, não foi a escravidão. Foi mesmo a existência de movimentos abolicionistas. Então, foi não obstante a escravidão? Não cabe, tá? Não só foi a escravidão, mas também a existência. Ele falou, ele negou a escravidão, mas somente, pelo contrário, foi a existência de movimentos. Então não foram os dois. O não só, mas também transmite a noção que seriam os dois. É uma expressão correlativa de adição. Não cabem aqui, tá? Não cabe aqui. Letra C. Ao invés de ter sido a escravidão,
mas a existência. Estranho negócio aí, né? De fato, a grande originalidade da Europa, ao invés de ter sido a escravidão, mas a existência de movimentos abolicionistas. Ficou estranho o negócio, não ficou? Vamos continuar aqui e observar. Tem a ideia de contraste aqui, sim, tudo bem, mas vamos observar aqui. Não foi a escravidão, meu amigo, não foi a escravidão. Mas, olha só, foi, sim, a existência de movimentos. Mas, sim, a existência de movimentos. Opa, letra D. Concorda comigo? Não tem jeito, literalmente, de observar o mas aqui, transmitindo a ideia de pelo contrário. Olha a ideia de oposição aí, ok? Sim, foi a existência. Foi, sim, a existência. A alternativa D, então, é a correta. Nesse caso aqui, ele até colocou todavia, porém a estrutura, assim como aconteceu aqui na letra C, está errada. Leva a outro sentido ou fica incoerente. Tá bom? Questão 11, temos o entretanto aqui. Só cabe a ideia adversativa. Mantendo-se a correção em sentido, a conjunção sublinhada acima não pode ser substituída por quem? No entanto, todavia, contudo e nada obstante. A gente viu lá o não obstante, nada obstante. Só não cabe quem? Conquanto, a gente vai ver nas orações subordinadas adverbiais concessivas. Na próxima aula, a gente vai ver então o conquanto, a mesma coisa que embora. Nesse caso, traduz uma ideia de contraste, porém numa estrutura adverbial concessiva. Fora a alternativa E, então. É ela que a gente vai marcar. Tá bom? Questão 12. Só que, olha só que não, né? Adversidade, contraste. Só que o sujeito do inconsciente nunca encontra toda a satisfação prometida. Acrescentando-se uma vírgula imediatamente antes de o sujeito, o trecho grifado acima pode ser substituído, sem prejuízo para a correção e o sentido original, por. Já que o só que a gente já viu que traduz o valor de contraste, então eu posso colocar uma vírgula depois. Qual é o conectivo que admite a vírgula depois? É o adversativo. Então cabe o contudo, letra A. Não cabe o dado que. O dado que marca a ideia de causa, ou embora é concessão, conquanto é concessão, porquanto é explicação. Esse daqui, ó, tanto o dado que quanto embora e conquanto, a gente verá na próxima aula. Questão 13. O ponto e vírgula pode ser substituído por ponto final. Ponto e vírgula por ponto final, fazendo as devidas alterações entre maiúsculas e minúsculas. Vamos lá. Só para retomar aquela ideia que a gente havia falado, né? Grande extensão, coloquei ponto e vírgula para marcar essa ideia de contraste, por exemplo, né? Beleza, não importa que seja só contraste, mas quando há essa noção em que as orações coordenadas elas estejam bem grandes, aí eu vou colocar o ponto e vírgula lá. Meus amigos, se eu coloco o ponto e vírgula que é uma palavra maior, eu marquei para o leitor que essa estrutura é coordenativa. Então, eu posso, já pela autonomia da estrutura sintática das orações coordenadas, eu posso colocar um ponto final entre elas, coisa que a gente viu na parte da teoria, não foi mesmo? Então, a gente vai ler agora essa estrutura e perceber se cabe essa coerência. Acompanhe comigo, olha só. Então, a gente vai ler aqui, ó. A publicidade se estabeleceu nas economias capitalistas como um recurso indispensável para o escoamento dos bens de consumo. Ponto. Mas o desenvolvimento de suas técnicas de aliciamento do consumidor extrapolou o objetivo original de promover a venda de certas mercadorias. Posso ou não posso colocar um ponto final aqui? Tranquilo, sem problema algum. Marca justamente a independência das estruturas coordenadas. Beleza? Numa boa, é certa afirmação. Tá ok? Show de bola, meus amigos. Então a gente finaliza esse nosso bloco agora. Já já a gente volta com mais e mais questões. Tá bom? Um grande abraço, até mais.